Luz, câmera, ação! Prepare-se para o seu coração bater mais forte. Meninas, sejam bem-vindas a mais um Suzy Valério Online. Você vai conhecer um pouco da história dessa mulher que tem um sorriso lindo, que sempre está nesse alto astral e que você diz, essa daí não tem nenhum tipo de problema. Sou Juliana Figueiredo, esposa, mãe, filha, família e também... e também terapeuta, master coach, mas sobretudo a minha essência é ser família. É ser uma mulher que é mãe, que é esposa, que é dona de casa, que ama cuidar do seu lar, sobretudo, porque eu entendo que o lar é a minha maior escola de emoção. Olha aí. A família é o meu maior abrigo, é onde cada um de nós constrói as suas emoções, é onde nós aprendemos a lidar com os desafios diários da vida que todos nós temos, é onde nós aprendemos a ficar tristes, alegres, felizes, ansiosos, angustiados, aprendemos a amar, sobretudo, e a amar principalmente os desafios. Perdoar também, a Perdoar. Perdoar, essa é a grande chave, porque na verdade o perdão é que abre as portas, é que rompe as correntes que aprisionam cada um de nós nas amarras do passado. Olha aí. E todos nós temos algo a perdoar e algo a sermos perdoados também. E caso não haja esse perdão, a corrente nos aprisiona e nos impede de avançar rumo à felicidade, rumo ao novo, rumo às conquistas que a vida está aí para nos oferecer diariamente. A gente vê a Juliana e a gente diz, meu Deus, essa mulher não tem nenhum problema, não sofre com nenhum tipo de emoção, mas eu quero dizer para vocês, meninas, que esta mulher que está aqui do meu lado teve que vencer o transtorno de ansiedade. Ela sabe na pele o que é ser uma pessoa ansiosa e o que é vencer a ansiedade. Verdade, gente. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, eu tinha 14 anos de idade. Então, desde os meus 14 anos, eu comecei a fazer acompanhamento terapêutico com um psicólogo, uma terapeuta maravilhosa, inclusive. Hoje eu já não faço mais com ela, mas hoje eu continuo fazendo acompanhamento com uma terapeuta, uma psicóloga. E é exatamente por isso que eu não estou mais em crise, que não vivo mais em crise. A Juliana vai já contar passo a passo de como venceu a ansiedade e a sua incrível história com o seu filho. Mas agora veja a volta às aulas do Colégio Batista. Porque além do acompanhamento que eu já fazia com a psicóloga, tem também a questão de que eu passei a ser da área. Então, eu passei a utilizar comigo mesma técnicas de terapias, técnicas de coaching, técnicas de psicanálise. Eu comecei também a cuidar de mim mesma. E aí, claro, isso potencializou o resultado para o controle do meu transtorno da ansiedade generalizada. E Juliana, o que ocasionou essa ansiedade aos 14 anos de idade, que foi diagnosticado, porque você já vinha sofrendo antes? Sim. O que ocasionou isso? Foi um gatilho, na verdade, né? Eu sou de Baturité, no interior do Ceará, e toda a minha história lá no interior, o meu pai extraordinário, mas era alcoólatra.
E aí, então, de alguma forma, eu fui desenvolvendo, além do componente genético, porque certamente eu tenho um histórico genético, teve o componente ambiental, para que eu desenvolvesse esse transtorno. Que ficava insegura. Insegura, angustiada, sofrendo por antecipação. Mas aos 14 anos, eu vim morar em Fortaleza. Eu saí do interior para vir estudar em Fortaleza. Então, foi tudo muito novo na minha vida. Escola nova, amigos novos, casa nova. Uma idade extremamente complexa. Na adolescência, mudança hormonal, cabecinha nova, muitas dúvidas, muitos questionamentos. E aí, então, eu comecei a sofrer por antecipação. E como vai ser no colégio? E como vão ser os amigos? E se eu não aprender? E se eu não passar? E se? Esses muitos e se's foram o gatilho para que eu tivesse esse transtorno de forma declarada e fosse assim diagnosticada pela minha terapeuta. O que você sentia? Principalmente o sofrimento por antecipação. Eu roía muito a unha. Olha aí. Sinais. Atenção pra gente também ficar ligada com os nossos filhos. Tava sempre sofrendo por antecipação, muito nervosa, muito agitada demais. Eu não conseguia parar para fazer uma coisa, eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, preocupada em não dar conta de tudo, porque também teve a questão de eu vir morar sozinha com meu irmão, que é só 1 ano mais novo que eu. Então, nós fomos morar sozinhos em um apartamento. Então, eu queria dar conta de tudo. Eu tinha um nível de perfeccionismo muito elevado, uma autocobrança muito grande, que também é um dos gatilhos para o transtorno de ansiedade. Eu me cobrava demais. Então, eu queria ser, aos 14 anos, uma excelente dona de casa. Eu queria ser mãe para o meu irmão, que só era 1 ano mais novo que eu. Eu queria ser a melhor aluna da sala. Eu queria tirar as melhores notas. Eu queria participar do campeonato de dança da escola e queria tirar o primeiro lugar. Então, tinha um nível de autocobrança muito elevado. E aí, eu ia ficando muito angustiada, muito aflita, muito explosiva. Eu tinha uma variação de humor muito considerável. Eu tava tudo bem, de repente eu gritava. Mas para! Essa variação de humor também é algo que precisa ser levado em consideração. A ansiedade, ela é uma característica mestra de vários transtornos. O mundo inteiro tem um elevado grau de ansiedade na população. Hoje, cerca de 3,5% da população mundial sofre de transtorno de ansiedade. E o Brasil é o campeão mundial. Chega a ser 3 vezes maior. 9,5% da população brasileira sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. Seja síndrome do pensamento acelerado, cabeça que não para de jeito nenhum e você não consegue focar em algo e está sempre muito agitado, ou ansiedade generalizada, ou síndrome do pânico, ou síndrome de Burnout, aquela que vem como consequência de um excesso de trabalho, e tantas outras que têm a ansiedade como a mola mestra. São transtornos de ansiedade. E que precisam ser tratados. Com certeza. E com certeza, se você fizer o acompanhamento correto, é controlável e você tem grande qualidade de vida. E não é pecado buscar uma ajuda psiquiátrica, buscar uma ajuda psicológica, buscar uma ajuda terapêutica. Não é pecado, pelo contrário. É pecado não buscar ajuda, né? Isso é muito importante a gente deixar claro aqui para as nossas amigas, né? Para as pessoas que estão acompanhando a gente. Aí, Juliana, você então começou a fazer o tratamento, você então teve o autocontrole, você então começou a estudar muito para você se autoconhecer e se transformou em uma maravilhosa e competente terapeuta e master coach hoje. Aí você então casou, realizou o sonho de ser mamãe e... Pois é, e aí eu sempre soube que o que eu seria de melhor na minha vida seria ser mãe. Eu planejei, eu programei, eu desejei, eu esperei a maternidade e tive uma gestação perfeita e sonhada. Mas quando o meu príncipe nasceu, logo na primeira hora de vida, ele começou a ter convulsões de difícil controle. E foram 42 dias de internação neonatal, logo a partir da primeira hora de vida, e convulsionando sem parar. E ele chegou a ter mais de 100 convulsões por dia.
E isso gerou uma lesão muito considerável no cérebro dele. E aí ele ficou sem andar, sem falar. Hoje ele tem paralisia cerebral como consequência das convulsões de difícil controle. Então ele não anda, ele não fala, mas é uma criança muito feliz, muito amada e sabe o quanto que é amada. Eu me sinto muito realizada, uma maternidade completa e feliz por ser mãe do Ives. Falar dele chega, já brilha o olhinho e ela já fica super emocionada. Claro, Juliana, que quando você teve o seu filho e que ele começou a ter essas convulsões, eu imagino que o desespero tomou conta de você. Meu Deus, está acontecendo com meu filho, né? Na verdade, assim, eu acredito que Deus foi me preparando ao longo do tempo. Eu tive essa consciência logo que o meu filho nasceu. Logo no início, quando aconteceram as convulsões, eu sentia, de alguma forma, que não estava bem, porque ele não veio para o quarto. Logo na primeira hora ele começou... Você não sabia ainda das convulsões? Eu não sabia, eu só sabia que tinha algo errado. Por que o meu filho não está aqui comigo? E ninguém me dizia, a médica não dizia, nem a minha mãe, nem meu esposo, ninguém falava. Todo mundo já estava sabendo. Tá tudo bem, não se preocupe não que tá tudo bem. Ninguém queria me dizer porque eu estava no processo de recuperação. Eu tentei ter parto normal, não consegui, aí tive que fazer uma cesariana, então eu precisava me recuperar ali naquelas 24 horas iniciais. 12 anos atrás, né? E aí, então, naquele momento, eu sabia que algo não estava bem e eu dizia, olha, eu sei que algo não está bem. Me falem o que está acontecendo. É coração de mãe, é impressionante. E eu sentia, ele convulsionava na UTI e eu me tremia toda. E o médico que estava de plantão naquele momento dizia assim, é como se ela estivesse sentindo o que ele está sentindo. Eu sempre tive uma conexão muito forte com meu filho. Eu desejei muito ser mãe, muito, e desejo ser mãe de novo. E aí, então, eu sentia que algo não estava bem. Ele convulsionava e eu me tremia. Que incrível, como e eu me tremia. Gente. Impressionante. E aí, nesse momento, o médico chamou a psicóloga, a assistente social, e foram os três conversar comigo para explicar que algo não estava bem, mas que não sabiam exatamente o que era. Quando eles chegaram para conversar comigo, naquele momento... Tu já sabia? Eu já sabia. E durante a minha gestação inteira, eu escutava uma vozinha feminina falando assim para mim, esteja preparada. Meu Deus. Esteja preparada. Olha. E eu dizia que era bobagem. Gente, eu tô ficando louca. Que é isso? Isso é coisa de mãe que tá grávida, que tá ansiosa. Será que eu tô entrando em crise de novo? Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas eu escutava, esteja preparada. Esteja preparada. Então, quando o Ives nasceu, eu sabia que era algo para o qual eu havia sido preparada. Sim. De alguma forma. Incrível. E aí, então, quando a equipe chegou para conversar comigo, eu só fiz dizer, ok, tudo bem, eu só quero ver o meu filho. Eles falaram tudo que estava acontecendo? O que estava acontecendo, que ele havia nascido e que logo na primeira hora de vida apresentou uns tremores diferentes. Foi para a UTI para ficar em observação, mas foi agravando o quadro e viram que eram convulsões. E ele não estava parando de convulsionar. Naquele momento eu não chorei, eu não me desesperei. Eu sempre tive uma fé muito grande. E eu sabia, tinha certeza, que de alguma forma tudo ficaria bem. Eu tinha certeza que aquilo ali ia ficar bem, que ia resolver. E aí eu disse, tudo bem, ok, eu só quero ver o meu filho. E aí o médico perguntou, tá tudo bem mesmo? A psicóloga, mãezinha, vem cá, vamos conversar. E eu dizia, calma, eu tô bem, eu só quero ver o meu filho. E a assistente social, mãe, vem aqui, vamos sentar, vamos... Gente, não precisa, eu tenho consciência do que está acontecendo. Eu só quero ver o meu filho.
É só isso que eu quero e tá tudo bem. E aí eles entenderam que eu não estava louca, porque eles imaginaram que eu teria uma reação muito forte também. O natural seria isso. Sim, e também sabendo que eu já tinha transtorno de ansiedade, então eles se prepararam, imaginando que talvez naquele momento eu pudesse ter uma crise, entende? E aí eu disse, está tudo bem. Eles viram que eu estava bem e me levaram para ver o Ives. Quando eu cheguei, ele estava tendo convulsão. E realmente naquele momento foi muito desafiador para mim. Mas naquele mesmo instante eu pensei, Deus me preparou para esse momento. E estava muito forte naquela época a música do Padre Fábio, Filho do Céu. Trechinho. Filho do céu, filho do céu. Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Enfim. E aí, naquele momento, a única coisa que pra mim já foi muito, que eu consegui fazer, foi cantar a música do Padre Fábio pra ele. Enquanto ele estava Enquanto ele convulsionava, eu cantava Filho do céu, o tempo inteiro cantando pra ele. Teu amor me faz vencer, teu amor me faz viver, sou filho do céu. E eu cantava o tempo inteiro para ele que ele era filho do céu e que esse amor que Deus tinha por nós nos faria vencer e viver. O tempo inteiro eu cantava para ele. E aí, essa música foi o meu mantra. Essa música me acalmou, essa música me fortaleceu. E essa música me levou para o céu, o tempo inteiro. Te levou para um outro nível, né? Eita. O tempo inteiro. Foi uma caminhada de superação, tendo essa música como base. Não é simplesmente uma música, uma melodia. Foi uma mensagem de Deus para você. Foi. Era a minha oração diária e constante, era a minha caminhada para o céu, era a minha superação, não somente minha, mas também dele, do meu filho. E aí, então, eu perguntei, o que eu preciso fazer? E me disseram, não, fique bem, tá tudo tranquilo, só me diga o que eu preciso fazer. E aí, eles disseram que eu podia ir para casa, eu já tinha que ir para casa e que eu ia ficar indo de 3 em 3 horas para amamentar. E eu desejei muito amamentar o meu filho. Eu desejei muito, com todas as minhas forças, amamentar o meu filho. Eu achava que era uma troca única, olhar, colocar o meu filho aqui. E é o primeiro momento de consciência de amor, de produção de ocitocina, que é o hormônio do amor, da confiança que há entre mãe e filho. A criança nasce praticamente sem essa produção de ocitocina. E o primeiro instante de produção elevada é o olhar da mãe com a criança nesse momento de amamentação. E aí eu queria muito isso, amamentar o meu filho, mas eu não podia. E aí eu disse, eu vou amamentar o meu filho. Eu vou amamentar o meu filho, eu tenho certeza que eu vou amamentar. Então, durante 42 dias, eu desmamava o meu peito o tempo inteiro para que não secasse o leite, porque eu tinha certeza que eu ainda ia colocar o meu filho no colo para ele amamentar, para ele mamar. E ele mamou por 1 ano e meio. E depois... Meu desejo tão grande de tê-lo, que eu dizia assim, ele não é meu. Senhor, eu tenho consciência de que ele não é meu. Eu só te peço a oportunidade de poder cuidar dele aqui na terra, com o teu auxílio. E eu acho que Deus ouviu minhas preces, porque o Ives já está com 12 anos. Teve um dia que a médica neonatal me ligou e disse, mãezinha, venha, porque o Ives já teve parada cardíaca, parada respiratória, ele está com sepsemia e eu não sei se ele vai estar bem ainda aqui quando você vier para a próxima visita. Isso quando ele nasceu, que estava na UTI. Sim, ainda na UTI. E aí, então, eu me lembro que eu estava em casa, eu atendi a ligação. A minha mesa era aquele vidro 15 milímetros, que é um vidro bem grande, né?
E naquele momento eu disse, ok, eu estou indo. Quando eu desliguei o telefone, eu batia na mesa e eu uivava feito uma loba. Eu dizia, Deus, tu não tá me ouvindo? O que tá faltando? Tu não tá me ouvindo? Eu só tô te pedindo a oportunidade de cuidar dele aqui na terra. E eu uivava feito uma loba. E eu queria muito que ele ficasse. Eu não sei se naquele momento eu estava sendo muito egoísta. Um amor de mãe que é egoísta, sim, que a gente não quer perder filho nenhum, é óbvio. É verdade. E aí, naquele momento, eu fiquei toda machucada. Eu não sei, graças a Deus eu não quebrei o vidro, porque eu podia ter me machucado muito mais, mas graças a Deus não quebrei. E aí eu fui para a maternidade. Quando eu cheguei lá, a médica já estava a equipe inteira para me amparar, amparar o meu marido também, que estava sempre presente, sempre ao meu lado. Que não estava sendo fácil para ele. Jamais, em nenhum momento. Mas aí, quando eu entrei com um vestidinho, tomara que caia, aqueles elastec aqui, e com 2 conchas aqui, porque eu usava o tempo inteiro 2 conchas para estar sempre estimulando a produção do leite, apertando o meu peito para ficar jorrando o leite, para ficar aumentando cada vez mais a produção. E aí, quando eu cheguei, fui do lado do meu filho, eu fiquei do lado dele, comecei a cantar Filho do Céu. E, de repente, o meu peito, ele não pingava leite, ele jorrava leite. Ele jorrava leite que escorria pelo meu vestido inteiro. Era um vestido longo, estampadinho, branco com verde, elastec, ou com essas conchas. E o leite jorrava pelo meu vestido. Elas colocaram um paninho no chão porque o leite estava vazando. Gente, que impressionante. Encharcando. O fato é que eu tinha tanta certeza que o milagre aconteceria na vida do meu filho, que eu fiquei em oração, cantando essa música o tempo inteiro, cantando Filho do Céu. E eu me despedi dele dizendo, daqui a pouco a mamãe volta, meu amor. Porque eu tinha certeza que o meu filho estaria vivo na próxima visita. E quando eu cheguei em casa, 2 horas depois, que a minha visita novamente seria com 3 horas, a médica me ligou e disse, mãezinha, venha ver o seu filho. Eu não sei o que aconteceu, mas o coraçãozinho dele voltou a bater. Ele começou a respirar. Eu não sei explicar exatamente, mas venha ver o seu filho. Espera, quando você estava lá do lado do teu filho, Juliana, o coração tinha parado? Eu não entendi. Ele estava com os batimentos bem lentinhos, bem lentos, com a respiração bem baixa. Ele estava todo sondado, sonda para respiração, estava com sonda porque estava com sepsemia, com infecção generalizada. Sim. Ele estava num quadro muito grave, bem crítico. Com 2 horas ela te ligou, venha, porque a gente não sabe o que aconteceu. E aí, inclusive, quando eu fiquei sabendo que elas pensaram que seria, entre aspas, famosa melhora da morte. Entre aspas, né? Que elas achavam que era, mas não era. Não era. Da vida da mesmo. Da vida! E aí quando eu cheguei lá, um sorriso maior do mundo, que eu tinha certeza que eu estava ali sorrindo para a vida do meu filho. Eu entrei e naquele momento ele estava ali, estava muito magrinho. Ele não foi prematuro, mas ele tinha perdido o que ele havia ganho. Ele estava muito debilitadozinho, na UTI, enfim. Ele pequenininho e magrinho, mas eu olhei para ele e disse, que coisa mais linda, meu Deus! E aí eu tinha certeza que dentro de muito pouco tempo ele estaria em casa comigo. Eu tinha certeza absoluta. E assim foi, com a graça de Deus. Ele foi melhorando e foi melhorando. E com o passar do tempo, ele foi pra casa. A gente não morava aqui no Ceará, a gente morava fora. E aí, ele foi pra casa e foi melhorando a cada dia. Mas a caminhada não foi tão simples, porque ele parou de convulsionar realmente por cerca de 60 dias. Mas depois ele voltou a apresentar convulsões. E aí foi um novo processo, mas já estava fora da UTI, graças a Deus. Mas durante toda a caminhada dele, foram muitas idas e vindas de hospital, realmente, cirurgias, muitas convulsões de difícil controle, muitas idas e vindas de UTI.
que, na verdade, é uma realidade comum a crianças que têm um quadro semelhante ao que o meu filho tem, que é paralisia cerebral como consequência de convulsões de difícil controle. A convulsão de difícil controle, ela põe em risco a vida da criança, de qualquer pessoa, no caso do meu filho, que é uma criança, né? Então, é preciso ter um alerta, viver em estado de alerta constante, né? Acreditando sempre que tudo vai dar certo, acreditando que tudo vai ficar bem sempre, pensamento positivo, olhando para frente, um novo horizonte. Isso é muito importante. Ter uma visão positiva de futuro, acreditar que o que está por vir é muito melhor do que já passou e acreditar que tudo se resolve sempre. Gente, tudo passa. De um jeito ou de outro. Tudo passa e tudo fica bem. Acredite. Meu Deus do céu, a gente tá realmente vivendo aqui do céu na terra, aqui no cantinho da Juliana, dessa terapeuta maravilhosa que já nos deu quantas dicas, quantas lições pra gente colocar em prática e verdadeiramente vencer os momentos difíceis. Juliana, pra gente encerrar esse momento, eu queria que você falasse sobre passos, tá? Vamos para dar certo 4 passos? Dá, sim. 4 passos para superar, para vencer nessa questão de ansiedade, momentos difíceis. Existe, assim, 4 técnicas que a gente pode colocar em prática no nosso dia, por exemplo, hoje? Primeiro, gente, meditação. A sua meditação, ela pode ser feita através da oração. Ela pode ser feita ao ar livre, ela pode ser feita no seu quarto, ela pode ser feita em qualquer local. Desde que você abra espaços na sua mente e consiga respirar, concentrando a sua atenção na respiração. Por exemplo, ensina. Você para aonde você estiver, respira fundo, fique coluna ereta, queixo erguido. Porque se você baixar o queixo, você vai elevar a sua produção de cortisol, de hormônios que não vão te fazer bem naquele momento. E o que a gente quer é o contrário. Você quer produção de serotonina, de endorfina, de dopamina, de ocitocina. Então, coluna ereta, da forma que for mais confortável para você. Deitado, sentado, no chão, na cadeira, ao ar livre. Mas fique de coluna ereta, com a cabeça erguida e comece a respirar pausadamente. Inspira pelo nariz. Quando você inspira pelo nariz, você põe a barriga para frente. Por isso que é preciso se concentrar, porque não é simples. Quando você traz o ar para os pulmões, enche a barriga. Você enche essa região de ar. Quando você expira, põe o ar para fora, você seca a sua barriga. Então, você tem que estar concentrado nesse movimento de inspiração e expiração, coordenado com o movimento do corpo. De expandir e contrair os pulmões na região abdominal, na região torácica. Excelente. E aí, com isso, você consegue abrir espaços na sua mente. A gente pensa o tempo inteiro. Porque a gente tá vivo, graças a Deus. Só que quando a gente consegue intervalar esses pensamentos, a gente consegue manter a calma. Isso evita essa agitação, esse sofrimento, essa angústia pelo que tá por vir. Você consegue ficar mais centrado, mais equilibrado, mais calma. E você consegue ver com mais clareza o que está acontecendo à sua volta. Então, vamos fazer? Vamos lá. Inspira, colocando o pulmão para frente. Expira, encolhendo a barriga e secando os pulmões. Muito bom. Excelente, já relaxa bastante. Relaxa muito, muito. Tá lavando louça, para. Tá varrendo a casa, dá uma paradinha. Tá no meio do trabalho, dá uma paradinha e faz isso. Momentos de pausa. Sim. Isso é muito importante. Você tem um momento para pausar, para relaxar. Acredite, isso não é perda de tempo, é ganho de tempo. Investimento de vida. Investimento mesmo em qualidade de vida e extrair de dentro de você aquilo que você tem de melhor. Se você tá calma, se você tá serena, você com certeza externaliza aquilo que você tem de melhor, porque você tem clareza das ações. Tá no momento de estresse? Faz isso. Para.
Tá todo mundo gritando, desesperado. Blá, blá, blá. Para e faz. Com certeza. Segunda dica. Pratique atividades físicas. Importantíssimo. Fundamental e indispensável. Inclusive, tem um estudo, viu, Juliana? Claro. Tem um estudo, médicos realmente estão falando e aconselhando mulheres de 40. A partir dos 40 aí, mulheres façam musculação também. Por quê? Porque isso evita a quebra de ossos. Isso fortalece os ossos. Tem um médico, inclusive, que falou sobre isso. Ele disse, olha, a única forma de fortalecer realmente os ossos, claro, é tendo uma alimentação bem balanceada, ingerindo vitaminas, colágeno e por aí vai. E fazer musculação para fortalecer os ossos. Eu achei isso fantástico. Porque a partir dos 30 anos, nós começamos a ter uma perda natural. É uma desmineralização óssea. Isso. É natural. Então, se eu fortaleço a minha musculatura com musculação ou com pilates, é muito bom pilates. Sim. Porque o pilates alonga, fortalece, ele reeduca a sua postura e trabalha a consciência corporal e também a organização da sua respiração. Você praticamente faz pilates meditando. Se você fizer um pilates organizado e concentrado, pilates e yoga. Ai, meu Deus. O fantástico. Yoga é fundamental. Mas, enfim, vamos para o segundo passo. Esse é o segundo exercício. Vamos para o terceiro. O terceiro passo. Atividade física. Primeiro, meditação, pilates, yoga. Atividade física. Terceiro, pratique atividades prazerosas. Lazer, faça o que você gosta. O que você gosta? De ler um bom livro? Isso vai te trazer prazer, sensação de bem-estar? Faça. O que é? Caminhar na praia, assistir a um filme no Netflix, assistir o programa Cis Valéria Online? Assistir o Paz e Amor online. Aprender coisas do lar com a nossa amiga Suzy Valério. O que te deixa relaxada, feliz? A Organização Mundial da Saúde diz que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, relações sociais saudáveis, estar na companhia de pessoas agradáveis, conversar com pessoas que te tragam emoções positivas. Não são aquelas que te põem para baixo, viu, gente? Você gosta da sua vida. Nós vivemos em constante contágio social. São pessoas que te trazem uma emoção positiva, prazerosa, favorável. Então, bem-estar físico, atividade física, bem-estar mental, cuide das suas emoções. Emoção é igual a ação. Então, se você age impulsionado pela sua emoção. Se você tem emoções negativas, você vai agir negativamente. Se você tem emoções positivas, você vai agir positivamente. É uma consequência. E aí, social, relações sociais saudáveis. Encontra uma amiga, vai caminhar na praia com um grupo, vai para um happy hour, não, com ou sem bebida alcoólica, eu não sei como que é a sua vida, mas enfim, estar na companhia de pessoas agradáveis, isso faz diferença para a sua saúde de uma forma geral. Isso reduz significativamente os sintomas dos seus transtornos emocionais, principalmente de ansiedade. Dica número 4. Primeiro, tome consciência das suas potencialidades. O autoconhecimento é fundamental para que você tenha a consciência de que você tem pontos positivos para agir diante do que está por vir. Uma característica muito frequente é o sofrimento por antecipação. Mas você sofre antecipadamente por achar que você não vai saber como lidar com aquela situação. Mas se você tem autoconhecimento suficiente, você aumenta a sua autoconfiança, tendo consciência de que você tem pontos fortes e que vai poder superar aquela situação que está por vir, então o seu sofrimento por antecipação reduz consideravelmente. Olha, dicas fantásticas. Por fim, procure um especialista. Exatamente. Inclusive a Juliana, essa terapeuta maravilhosa. Ju, amei estar aqui com você. Obrigada por você me receber num lugar tão íntimo. Muito amor, que é o muito carinho. Que é o cantinho. Segue a Ju, tá aqui, tá? Segue ela, tá certo? E é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo, até a próxima. Gratidão. Compartilha, curte!